Oi, tudo bem? A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que 2 milhões de brasileiros tenham o transtorno de personalidade borderline. É uma perturbação muito complexa que interfere no modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Sobre o assunto, eu converso com o psiquiatra Guilherme Góes. Ele é diretor assistencial da Cadmo, do grupo Vive Saúde Mental e Emocional, e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Denilson, tudo ótimo. O que é o transtorno de personalidade borderline? O transtorno de personalidade borderline é uma condição de saúde mental caracterizada por padrões prolongados de instabilidades nas relações interpessoais, principalmente. Pessoas que têm uma oscilação muito intensa dos seus humores, dos seus afetos, têm um prejuízo na sua autoimagem e sentimentos com um padrão de comportamento muito impulsivo. Ela tende a apresentar experiências muito intensas, como o medo muito grande do abandono, emoções que podem oscilar de maneira extremamente rápida e em ciclos curtos de tempo, como uma oscilação de um período de maior exaltação do humor, euforia, com sentimentos opostos de desespero e de desesperança. E essas mudanças, elas têm uma característica de afetar de uma forma muito intensa, muito brusca a vida e o padrão de comportamento da pessoa, de como ela se sente consigo mesma, de como ela interage com outros e trazendo um comprometimento e uma dificuldade muito grande na sua rotina cotidiana. Muitas vezes esse padrão de instabilidade emocional se manifesta por rompantes, explosões de raivas, comportamentos autolesivos, autodestrutivos, que é um padrão muito comum e muito preocupante do quadro, e também com episódios correlacionados de quadros depressivos, quadros ansiosos. Então, isso é uma doença que afeta padrões de personalidade de uma forma mais constante dentro da vida da pessoa e que, dependendo do grau de severidade do quadro, traz um comprometimento muito intenso, muito grande no dia a dia da pessoa. Ele costuma ser confundido com outros tipos de transtorno? Como parte das características do transtorno borderline são flutuações, são alternâncias do humor, um dos diagnósticos diferenciais, que a gente tem que estar muito atento, é o transtorno afetivo bipolar, né, que também tem características de oscilações de humor. São quadros que em alguns pacientes até coexistem de maneira comórbida, né, então, agravando ainda mais a condição clínica, mas a gente tem alguns critérios, alguns padrões que nos auxiliam a diferenciar o transtorno bipolar do transtorno borderline. Normalmente o transtorno bipolar, as oscilações acontecem em períodos mais longos, de semanas, de meses, e tem seus ciclos, né? Enquanto que no transtorno borderline essas oscilações acontecem de forma muito brusca, às vezes dentro do mesmo dia, de maneira muito intensa e de uma maneira mais constante, como se fosse um padrão de temperamento, um padrão de personalidade da pessoa. Então são características que em alguns casos auxiliam a diferenciação, mas é um diagnóstico que tem que ser muito cauteloso e essa diferenciação por vezes não é tão simples, né? Ele também pode ser confundido com transtornos ansiosos, com quadros depressivos, outros tipos de transtornos de personalidade, transtorno de personalidade histriônica, narcisista, e, como eu disse há pouco, né, muitas vezes essas condições se sobrepõem, né? Então, a presença das comorbidades psiquiátricas acontecendo de forma simultânea, né? Quais são os critérios, então, para fechar o diagnóstico? Então, a gente cita uma lista de sintomas que a pessoa tem que apresentar de forma persistente e em maior parte do tempo, e a gente fala de pelo menos 5 desses 9 sintomas, né? Então, a gente fala do esforço frenético para evitar um abandono real ou imaginário, então, que está muito ligado à impulsividade, ao medo da rejeição, ao medo da frustração, muitas vezes associado a comportamentos impulsivos, né? Então, esse esforço frenético para evitar um abandono é uma das características principais. Um padrão de relacionamento interpessoal intenso e instável, né? A gente fala aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ela ama, ela odeia, ela tem uma paixão e ao mesmo tempo ela rejeita. Então ela alterna muito entre a idealização e a depreciação do outro, né? Isso gera uma frustração, gera um sofrimento emocional muito intenso.
A perturbação da identidade, da autocrítica, né? A pessoa tem um sentimento crônico de vazio, de uma desvalia, de um sentimento de descrença, que acentua o padrão de instabilidade emocional. Comportamentos impulsivos e compulsivos em pelo menos 2 áreas potencialmente perigosas. Então, são pessoas que comumente fazem e têm associado o abuso de substâncias, o sexo impulsivo, se expor a situações perigosas, como direção perigosa, sem pensar na consequência. Então, a impulsividade em pelo menos 2 áreas potenciais também acabam sendo um dos padrões preocupantes, né, e que fazem parte do critério diagnóstico. Um padrão que a gente vê muito, até em pacientes que muitas vezes demandam um cuidado psiquiátrico mais intensivo, como internamento, são os comportamentos suicidas recorrentes ou a automutilação. Então, aquele paciente que tem um histórico de muitas tentativas de suicídios, muitos comportamentos autoagressivos, automutilação, cortes, ferimentos, que até por vezes a família traz como algo que não traria uma preocupação tão grande, naquela falsa crença que quem ameaça ou quem tenta se matar muitas vezes não vai concretizar. A gente vê ao contrário, né? Muitos desses padrões de tentativas recorrentes que fazem parte do processo diagnóstico do paciente borderline, se não bem acompanhado, bem tratado, pode evoluir para um desfecho do suicídio. Então esse é um padrão muito comum que a gente observa muito nos pacientes. A estabilidade emocional, que já citei há pouco, né? A alternância de humor em períodos curtos, a mudança muito abrupta do comportamento de uma disforia para uma irritabilidade, uma tristeza para uma alegria intensa. O sentimento crônico de vazio também entra como uma característica muito importante. A gente tem que estar sempre atento a esse padrão de descrição que o paciente traz. Períodos de raiva, de forma que a pessoa tem muita dificuldade de controlá-la, de ter essa continência emocional. Então ela externaliza isso em relações interpessoais, em trabalho, em ambientes que ela deveria ter um pouco mais essa continência, mas o paciente com borderline tem muita dificuldade de fazer essa contenção. E um padrão que não é tão comum, mas que a gente observa em alguns casos, uma certa ideação paranoide. A pessoa sempre acha que está sendo prejudicada, ela sempre se vê perseguida pelos outros, ela tem um nível de desconfiança, né? Está muito associado ao sentimento de vazio, à perturbação da autoimagem, então ela acaba tendo esse padrão paranoide, né? Que não chega a ser uma psicose, mas que gera também um padrão disfuncional de convivência, né? Esse diagnóstico é sempre importante ser feito por profissionais especializados, principalmente profissionais da área de saúde mental, como psiquiatras ou psicólogos, né, com uma boa formação clínica. Tem que ser centrado no histórico pregresso do paciente, além do histórico atual. Então é importante a gente fazer uma análise retrospectiva e ao longo do processo de formação, mesmo em pacientes mais jovens, como adolescentes, que a gente acaba sendo um público que a doença acaba incluindo nessa faixa etária, para que a gente possa tentar descartar outras possíveis causas, outras doenças que se confundem com o transtorno borderline. Guilherme, existem níveis ou graduações diferentes do borderline? Como qualquer doença, né, a gente tem a sua estratificação, o seu nível de gravidade, que pode oscilar desde paciente que tem um quadro que a gente chama de leve, quadros moderados e quadros graves, né? Quadros leves são até mais difíceis de se fazer o diagnóstico, porque ele se confunde mais ainda com outras doenças, né? Como transtorno de humor bipolar, transtornos ansiosos. São quadros que a pessoa tem já prejuízo na sua rotina, mas não de uma forma tão crítica, tão intensa. Quadros mais graves, geralmente associados às tentativas recorrentes de suicídio, aos comportamentos automutilatórios, a uma desregulação emocional e funcional mais significativa, acabam demorando às vezes a vir para o consultório. A pessoa passa por longos períodos sem esse acompanhamento e com uma gama de consequências. Então a gente tem sim essa estratificação de gravidade, né? E que a gente tem que estar sempre atento para avaliar também. Você comentou que o diagnóstico ele precisa ser multidisciplinar, né, envolvendo profissionais gabaritados e com estudos aprofundados sobre isso, especialmente psiquiatria e psicologia. Existe alguma outra área médica também que pode colaborar com esse diagnóstico? A gente cita o psiquiatra, o psicólogo, às vezes como os profissionais de primeira referência, mas toda a equipe multi, né? Então, desde terapeutas ocupacionais, quando a gente fala do público infanto, adolescente, pedagogos, profissionais da escola, professores, né? Às vezes são essas pessoas que estão mais ali no convívio
dia a dia com esse jovem, que podem perceber já os sinais da doença, perceber alguns critérios, algumas dificuldades que aquele paciente pode apresentar e também fazer parte do processo terapêutico, né? Quando a gente fala da terapia, a gente foca, né, em áreas que trabalham em conjunto, né? O tratamento ele tem que ser por uma equipe multidisciplinar, até pela complexidade, pela dificuldade de tratamento do transtorno borderline, a gente tem que direcionar esse paciente para ser tratado por uma abordagem multidisciplinar. A gente tem as estratégias mais efetivas, as linhas terapêuticas que podem funcionar de uma maneira mais ampla, mas se a gente não tiver um grupo de profissionais da saúde mental trabalhando em conjunto, a evolução, o prognóstico do paciente acaba ficando mais reservado, né? Qual a prevalência no Brasil? Estima-se que hoje existam em torno de 2 milhões de pessoas que convivam e têm o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, segundo da Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma prevalência, vamos dizer assim, considerável, até por conta, né, de boa parte desses pacientes terem quadros graves e a preocupação que a gente sabe que muitos pacientes estão subdiagnosticados ou não diagnosticados. A gente fala de 2 milhões de pacientes com diagnóstico confirmados em processo terapêutico e estima-se um grande número de pessoas que ainda não estão com diagnóstico confirmado ou que vivem em regiões, em áreas do Brasil que a gente tem um menor acesso aos tratamentos em saúde mental e que passam por essa subdiagnóstico, essa subnotificação, né? Atinge mais homens ou mulheres? O transtorno de personalidade borderline na adolescência acaba atingindo um público mais feminino, mais as mulheres. Esse padrão se mantém na fase adulta, mas já aumentando um pouco mais o público masculino, mas acaba sendo prevalente no público feminino, acaba atingindo mais mulheres do que homens nesse quadro. Existem fatores de risco que predispõem ao transtorno borderline? Famílias que possuem padrões de comportamento, às vezes não diagnosticados, mas que se assemelham e trazem essa disfuncionalidade, a gente sabe que existe esse componente, mas situações ocorridas na formação da personalidade da pessoa, então traumas ocorridos na infância, incluindo abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, a negligência parental, a negligência familiar, crianças criadas, né, em instituições, né, como abrigos, crianças que passaram por processos longos de adoção, de abandono, são agravantes ambientais que naquelas pessoas que já possuem, né, um componente genético predisponente aumentam consideravelmente o risco dessas manifestações se tornarem presentes, né? E esses fatores começam a se manifestar a partir de que idade? Do final da adolescência, por volta dos 15, 16, 17 anos, né, que é o período que a personalidade da pessoa está se consolidando, né, já começam a aparecer os primeiros sinais e disfunções características do problema, principalmente em crianças ou adolescentes que passaram por essas situações difíceis, esses traumas na primeira, na segunda infância, essa é a fase da vida que começam a se manifestar. A gente tem um cuidado para formatar o diagnóstico, né, com um pouco mais de idade, a partir dos 17, 18 anos, porque a gente sabe que alguns padrões de personalidade são ainda modificáveis até o final da adolescência, mas é uma faixa etária onde que parte desses padrões de comportamento já são percebidos. Hoje, boa parte dos pacientes que a gente recebe em situações de crise, situações agudas, são dessa faixa etária. Então, acho que por isso que eu até mencionei há pouco, isso, a importância da escola, dos professores, pessoas que convivem e percebem, às vezes, essas mudanças, esses comportamentos no adolescente, estarem atentos e serem informados sobre esse quadro, que muito do diagnóstico parte dessas observações, das escolas, chamando os pais, trazendo esses alertas para que se busquem, né, os atendimentos especializados. Guilherme, você falou de um comportamento muito oscilante, a pessoa alterna, né, picos de comportamento de muita efusividade, depressão, comportamentos autolesivos, tentativas de óbito por suicídio. O transtorno borderline, ele é muito estigmatizado? O borderline, ele tem um estigma muito grande, tanto às vezes até com uma forma pejorativa de você associar pessoas que às vezes não entendem, mas usam o termo borderline de uma forma muito depreciativa. As pessoas normalmente são
caracterizadas como pessoas manipuladoras, pessoas difíceis, às vezes esse comportamento disfuncional, esse comportamento muito difícil no convívio social, de muitas discussões, muitas brigas, aquela pessoa que muda de um padrão de adoração para um padrão de negação do outro. Então isso traz um conflito social muito grande. São pessoas que às vezes são cerceadas do convívio, são afastadas, né, do convívio. Se a gente fala desse público adolescente, mais ainda, são pessoas que têm características que dificultam a inter-relação, e isso acaba, de uma certa forma, assim, trazendo um estigma, trazendo uma dificuldade maior de aceitação até do paciente contra o quadro, da sua família. Então, é uma das doenças que a gente vê muita dificuldade. Inclusive, eu falo disso, até alguns profissionais de saúde, né, saúde mental, que talvez por uma falta de um acompanhamento, de um treinamento especializado, até tem uma dificuldade em abordar e tratar tais pacientes, né? E como é o tratamento? Ele precisa ser feito de maneira multidisciplinar. Acho que a gente tem que trazer isso sempre, tendo acho que os dois profissionais como gestores do caso, então o psiquiatra e o psicólogo. Até a resposta à parte farmacoterápica dentro do transtorno borderline, ela é limitada, principalmente se o paciente não tem uma comorbidade, não tem um outro quadro associado. Então, os remédios eles vão ter um papel importante para a redução da impulsividade, redução da agressividade, dessa inconstância emocional, mas com um tamanho de efeito menor do que a gente vê em outras doenças. O tratamento psicoterápico ele acaba sendo fundamental. A gente tem algumas linhas da psicoterapia que são mais em tese, né, mas a gente tem trabalhos que reforçam mais efetivas, a terapia dialética comportamental, que é uma terapia com base da TCC, da terapia cognitivo. Ela tem estudos que mostram efetividade, não que a psicanálise, a terapia psicodinâmica não sejam aplicadas, mas a gente vê que na prática, pelo menos no nosso dia a dia, ela tem um grau de resolutividade maior. Então a gente fala do tratamento combinado, né, muitas vezes usando as medicações, antidepressivos, reguladores de humor, em alguns casos mais graves, antipsicóticos para modulação da impulsividade, a terapia sendo aplicada junto e trazer a família ao tratamento, a psicoeducação é muito importante, né? Explicar ao paciente, explicar aos seus familiares mais próximos o que é a doença, como ela se manifesta, quais são os riscos envolvidos, os alertas que a família tem que ter. Então, há de haver um engajamento e um tratamento feito com também o cuidado e a supervisão da família, principalmente para pacientes com quadros mais graves, que têm os comportamentos recorrentes de automutilação, de tentativas de suicídio. Essa família tem que estar mais ainda envolvida no tratamento, né? Guilherme, com esse tratamento e passar dessa fase de pico e de dificuldades naturais, né, do final da adolescência, entrada na vida adulta, é possível falar em cura ou apenas controle do borderline? A gente fala não tanto em cura, mas em busca de controle, em busca de criar-se um processo terapêutico eficiente, eficaz, que permita ao paciente ter uma qualidade de vida melhor. Acho que a gente fala muito mais do controle do que de cura. Entendendo uma doença que vai exigir um acompanhamento mais longo. A gente observa que alguns pacientes, né, que buscam um atendimento mais precoce naquela fase, no final da adolescência, nessa fase adulta, quando bem acompanhados, e a própria característica, né, a gente trabalhar e aprender algumas habilidades de convívio social, a terapia permite muito disso, traz-se um padrão de gravidade menor em alguns pacientes que são bem conduzidos, mas a gente nunca vai poder falar da cura, ainda a gente fala do controle, do tratamento continuado, do tratamento monitorizado, que tende a ter uma evolução positiva se feito adequadamente, mas a gente tem que trabalhar com a linha de buscar um controle continuado, com o foco da qualidade de vida, que esse paciente consiga ser inserido no mercado de trabalho, consiga ser inserido na sociedade, consiga ter uma adaptação ao convívio que permita, apesar das dificuldades inerentes a esse traço de personalidade, ele tenha essas condições restabelecidas. Amigos, familiares, colegas de trabalho, como eles podem acolher essa pessoa que tem o transtorno, no sentido de minimizar o sofrimento de todos os envolvidos? É fundamental. A família, principalmente, ela tem que estar inserida no tratamento, ela tem que receber o máximo de informações possíveis, para tanto entender e diferenciar, né, às vezes, comportamentos, né, do transtorno, de outras situações que podem acontecer, identificar as crises, identificar
os momentos de maior alerta, que a busca de ajuda tem que ser imediata. Então, acho que a família ela tem que estar muito inserida no tratamento. As pessoas próximas, grupo social, amigos, quando a gente fala do pré-adolescente, o ambiente escolar, hoje, pessoas que vão ficando mais velhas, o ambiente de trabalho. Então, quanto mais a gente tem essa possibilidade de informar, de orientar ao público geral o que é o transtorno de personalidade, como ele se manifesta, quais são os sintomas, que isso não é um desvio de caráter, que isso não é uma situação da pessoa ser manipuladora, ser, como a gente fala, aquele passo difícil que faz parte, né, às vezes, de uma dificuldade inerente e que a pessoa pode buscar ajuda e pode ter melhora. Então, acho que a orientação, a informação, de uma forma geral, para todo esse público, cria um ambiente mais seguro, mais estável, para que a pessoa possa ter um desenvolvimento melhor, ter uma melhor ajuste e convivência nesses diversos ambientes, né? Guilherme, obrigado pela entrevista. Obrigado, Nilson. Fico à disposição. Nos próximos vídeos, falaremos de outros temas da saúde mental. Obrigado pela atenção. Até mais.